palavra, onde Deus vai ministrar o seu coração. Por isso agora, aquieta um pouquinho o teu coração. Eu sei que a gente vê muita gente conhecida, quer conversar um pouquinho, mas começa a aquietar o teu coração. Começa a colocar a tua vida diante do Senhor e pedir para o Senhor falar com você tudo aquilo que Ele tem para falar. Tudo que Ele tem no coração dele para dividir com você nessa noite. Vai colocando a tua vida diante de Deus. Nós vamos orar neste momento, mas para que isso aconteça é preciso que você comece a se colocar diante de Deus. Comece a colocar o teu dia, as tuas inquietações, a tua agitação. Eu não sei como foi o teu dia, eu sei o meu, que foi mais ou menos agitado, não tanto, mas nós precisamos nos aquietar na presença do Senhor. Senão o Espírito Santo passa e nós não vemos o mover dele. E não é isso que eu quero para a minha vida, eu creio que vocês também não. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, papai. Queremos te invocar, queremos te convidar nessa hora, para que o Senhor seja presente aqui, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Nós estamos aqui hoje, Senhor, porque nós queremos aprender de Ti, nós queremos cultuar a Ti, queremos ouvir, Senhor, uma palavra de ensino para os nossos corações. E mais do que isso, nós queremos também pôr em prática nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor falar, tudo aquilo que o Senhor fizer nessa noite. Vai tocando, Senhor, nos corações, vai falando, Senhor, aquieta, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor esteja, Deus, destapando, tirando toda a venda, Senhor, dos nossos olhos espirituais, dos nossos ouvidos, porque nós queremos conhecê-lo, Senhor. E para isso, Senhor, nós nos dispomos na tua presença. Colocamos, Senhor, tudo que vai acontecer aqui diante do teu altar. Os louvores que vão ser cantados, Senhor, que possa subir diante da tua presença como um aroma suave. A palavra ser ministrada. A vida, Senhor, das irmãs que irão ser usadas, que sejam mesmo canais de bênção nas tuas mãos, Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para a gente adorar ao Senhor. Quantas aqui estavam no Odres? No domingo do Odres, até sábado, eu passei mal, mas de passar mal de verdade, de não aguentar ficar em pé. E nunca aconteceu isso comigo. E algumas pessoas que estavam aqui me mandaram mensagem dizendo que estavam orando por mim. Isso foi muito importante para mim, isso foi muito bom. Eu saber que mesmo eu foram levar remédio na minha casa, fizeram canja para mim, comi canja a semana toda, canja, mas nesses momentos de dor, que a gente não entende o porquê, Senhor, mas eu estou te servindo, por que isso está acontecendo comigo? E essa era a minha oração. Eu falei, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu estou deitada que eu não consigo levantar para fazer, eu não conseguia andar muito, meu irmão fazia muita coisa. E eu escutei uma música, que eu liguei o som na televisão. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Eu escutei uma música que dizia assim:
Feche seus olhos, só para você escutar, para você não ficar olhando para mim. Deixa Deus falar com você. Essa música diz assim: a resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Abre os seus olhos. Tudo que Ele faz é perfeito. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você precise glorificá-lo nos seus momentos de dor. A resposta é que eu e você, nós vivemos de milagre. Todos os dias, milagre, milagre, milagre. Essa que é a realidade. E dessa vez, você pode olhar para o seu problema e dizer, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu tenho a certeza que vai ser perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito. Amém? Mesmo que você não entenda. Fala para a irmã que está do seu lado, mesmo que você não entenda, a resposta é que você precisa viver do milagre. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Sempre. Sempre, sempre. Olha bem no olho dela e fala assim, sempre. Não desista, não para de crer. Amém? Vamos adorar o Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos receber da tua cura essa noite, Pai. Nós queremos receber a tua cura nessa noite, Senhor. Vem tratar o nosso coração, Deus. Venha revelar aquilo que nós precisamos mudar como mulheres, Senhor. E levanta aqui, Deus, mulheres segundo o teu coração. Mulheres que vivem como filhas tuas de verdade todos os dias, Pai. Que não seja, Senhor, só uma noite a mais que nós nos reunimos na tua casa, mas que seja uma noite que venha provocar mudança no nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Feche os seus olhos e pede para o Senhor. Diga para Ele aquilo que você precisa receber dEle nessa noite. Fala para Ele, não perca esse momento de adoração, não perca esse momento. Pede para Deus falar com você, pede para Deus tirar a tua preocupação, pede para Deus tirar tudo aquilo que tem desviado sua atenção deste lugar. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Continua orando ao Senhor. Júnior, aumenta o retorno do violão aqui para mim, por favor. Continua orando ao Senhor, continua falando com Deus. Levanta tua mão para os céus. Fala, Senhor, obrigada. Porque a cada dia nós temos recebido a tua cura, a tua graça, o teu mover. E nós nos alegramos, porque nós sabemos
que o teu Espírito Santo está sobre a nossa vida e vai agir muito mais sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridas. Abre comigo sua Bíblia em 2 Crônicas. Antes de você sentar, vamos ler esse texto, 2 Crônicas, capítulo 9. Amém? 2 Crônicas 9, vamos ler o versículo 1, depois o versículo 12. Versículo 1 diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. No versículo 12, o rei Salomão deu à rainha de Sabá além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Amém? Pode se assentar por um momento. Glória a Deus. Eu quero bem rapidinho falar para você dessa rainha de Sabá. Muito grande de ir falar com Salomão, porque ela ouvia dizer da sabedoria de Salomão, de toda a riqueza que ele possuía. E quando ela vai até Salomão, ela leva tudo isso aqui que nós lemos: especiarias, ouro, muitas coisas, madeira de sândalo, que era algo muito bom do reino dela. E ela leva um presente para Salomão. E da mesma forma, Salomão a recebe, responde todas as dúvidas, as questões que ela tinha. E ao mesmo tempo, dá a ela também muitos presentes. Tudo que ela desejou e pediu, ele deu. E muito mais, ele deu valores equivalentes aos presentes que ela tinha levado para ele e tudo que o coração dela desejou. E nessa tarde eu estava pensando, como é bom ter um Deus como o nosso. Porque quando nós entregamos um presente para Deus como uma oferta, quando nós temos essa alegria de trazer uma oferta na casa do Senhor, Ele sempre nos devolve em bênçãos muito maiores do que é o desejo do nosso coração. Amém? E nós precisamos a cada dia que entrarmos na casa do Senhor, temos o desejo de trazer uma oferta ao Senhor. Por tudo aquilo que nós sabemos que Deus tem nos dado, por todo o suprimento e por tudo ainda que Ele nos dá, além do que nós pedimos e pensamos. Amém? E hoje nós vamos receber muita coisa. A pastora Thelma já está aqui. Pastora, vem aqui à frente, por favor. Inês, chama ela, traz ela aqui. Pastora Thelma de Araçatuba vai estar nos ministrando. E nós vamos receber muitas bênçãos. Quem crê que vai ser grandemente abençoada nesta noite? Amém? Por tudo que nós vamos receber com gratidão, nós vamos entregar uma oferta agora ao Senhor. Amém? Então você pode preparar a sua oferta. Quem que vai estar aqui para receber? A Diva vai estar aqui. Você pode trazer a sua oferta. E vamos abençoar assim a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, vamos ficar em pé. Vamos.
mesmo impedindo a multidão, basta que eu te toque. Se ao menos conseguir me aproximar e em tuas vestes eu puder tocar, com certeza serei limpo deste mal. Sei que podes me curar. Vou me levantar? Vou me levantar. Basta que eu te toque. Mesmo impedindo a multidão, basta que eu te toque. Se ao menos conseguir me aproximar e em tuas vestes eu puder tocar, com certeza serei limpo deste mal. Sei que podes me curar. Se eu te tocar, podes me limpar das feridas que o passado me fizeram suportar. Estende a tua mão, purifica-me, Senhor. Quero te seguir de perto. Se eu te tocar, se eu te tocar, podes me limpar das feridas que o passado me fizeram suportar. Estende tua mão, purifica-me, Senhor. Quero te seguir de perto. Você pode declarar mais uma vez? Se eu te tocar, podes me limpar das feridas que o passado me fizeram suportar. Estende a tua mão, purifica-me, Senhor. Quero te seguir de perto. Glória a Deus. Amém? Pode sentar-se, eu quero chamar a Paula aqui. Cadê a Paula? Gente, eu sei que foi perguntada que eu ainda não estava aqui. Quem que foi para o Odres? Trabalhar ou participar? Quem foi? Levanta a mão. Amém? Olha, então a Paula está aqui porque nós tivemos o episódio das botinhas lá no Odres. A Cris também estava, né? E daquilo que aconteceu, surgiu um texto, uma crônica. Eu não sei bem como que a Yagda chama. Como que é que você chama? O texto que você escreveu. É uma crônica? É uma crônica que a Yagda escreveu em homenagem às mulheres que foram. Então, a Paula vai falar rapidinho da história da botinha e depois vai ler aqui a crônica, porque cobraram a gente o final da história, né? Então ela vai estar lendo. Glória. Se eu rir no meio da crônica, é porque eu estou lembrando do dia, tá? Então eu vou ler rapidinho. A menina, a tempestade e a bota.
Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5b. 2 horas da manhã e um coração cheio de vontade de falar com o pai. Ela tinha tantos pedidos pessoais, tanta coisa dela mesma para expor para ele. Mas ela decidiu que este tempo seria diferente. Seria um tempo de se doar. Ela sentou na cama, calçou suas botas e foi. Foi assim mesmo, sem mais nem menos, no escuro, de pijama, sozinha, mas acompanhada. Fechou a porta para não acordar ninguém. Atravessou a grama cheia de orvalho e chegou no pequeno chalé. Era o lugar preparado para a oração. Mesmo com tanto a dizer de si, ela tirou as botas e as deixou na porta de entrada. Fechou a porta e nem acendeu a luz, apenas ajoelhou e pediu pelos outros. Ela amou os outros em oração. Aqueles quase 60 minutos pareciam apenas 5. Tamanho era o prazer de estar ali sozinha, mas acompanhada. E do lado de fora, os pingos de chuva começaram a dançar sobre o teto. Os primeiros minutos eram balé, posteriormente sapateado. E depois daqueles momentos intensos com Deus, ainda a tempestade estava lá. Ela abriu a porta só um pouquinho, só para ver se dava para voltar. E o que ela conseguiu ver foi apenas sua bota, cheia de água, de areia, de mato. Fechou a porta novamente e, embora precisasse voltar para casa, era um prazer estar ali. Em poucos instantes, ouviu alguém bater a porta. Não se assustou, o que a maioria faria, pois por alguma razão sentia-se protegida. Ao aproximar-se da porta, nem precisou girar a maçaneta, ela foi girada pelo lado de fora. Com o vento, a porta se abriu rapidamente e no escuro ela viu o contorno de uma pessoa de seu tamanho, de meia e chinelo, com um guarda-chuva daqueles pretos enormes, daqueles que abrigam bem 2 pessoas. Era sua irmã sorrindo, que apenas disse, eu te vi saindo e vim te buscar. Ela jogou a água das botas e calçou, mesmo gelada e suja. Meia hora depois, as duas já haviam tomado um banho quente. Conversaram brevemente. Uma agradeceu a que se importou e a outra sorriu e deitou na cama e dormiu. E ela, assistindo a chuva debruçada na janela, se sentiu cuidada, amada, percebida e teve vontade de fechar os olhos. No seu escuro, o barulho forte da tempestade deixou de ser barulho e passou a ser som. A água que escorria pelo vidro era semelhante àquela que naquele momento escorria dos seus olhos. E ela pôde ouvir o Senhor falando com ela. Enquanto você cuida do que é importante para mim, eu cuido do que é importante para ti. Ela ouviu mais coisas de Deus, mas não dá para descrever aqui. E no outro dia, enquanto colocava as suas botas para secar, pensava acerca da convicção de que suas orações iriam chegar como calmaria na tempestade dos corações das pessoas que ela havia colocado diante do Senhor. E novamente o Senhor falou com ela. E essa é a última coisa que eu posso contar. Ele sussurrou a ela, eu sou o Deus que compartilha o meu coração com você, pequena, para você orar e falar comigo. Eu sou o Deus que guarda seu caminho, às vezes da tempestade, às vezes na tempestade. Apenas confie. Confie andando no sol, confie andando no escuro.
Confie passando por estradas que você sente que não são seguras. Confie passando com suas botas por lamaçais em caminhos que você sente tudo tão incerto. Haverá o tempo que você vai me sentir, minha pequena, mas haverá o tempo em que você se sentirá só. É preciso. Um dia você entenderá, mas não se esqueça que é apenas um sentimento, porque eu prometi estar junto de ti, e assim, pequenina, mesmo sozinha, você está acompanhada. Por Iagda Campos. Glória a Deus. Amém? A Iagda fez essa de mulheres orando na madrugada, e aquela chuva, a bota encheu de terra, de mato, e de repente surge a Maria Helena lá com o guarda-chuva para me buscar e buscar a Paula. Estava eu e a Paula, nós estávamos lá, e a Maria Helena, com todo carinho, ao invés de estar dormindo, ela estava preocupada que a gente tinha descido e estava uma tempestade, né? Então Deus é assim. E eu achei uma grande bênção a Iagda ter escrito isso, porque é a verdade, né? Daquilo que Deus faz com a gente. Glória a Deus. À noite, eu pus a botinha para secar de manhã e elas riam de mim. Elas falavam, não vai secar a bota, vai estar cheio de mato. Pois eu limpei toda a bota, pus para secar. Eu falei, a bota vai secar, porque eu só tenho ela para pôr à noite. E vocês viram que eu estava com a bota lá, né? Então Deus, Ele é fiel em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a pastora Thelma aqui. Vamos recebê-la, aplaudindo ao Senhor. Ela veio de Araçatuba, debaixo de chuva. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora a vida da tua filha. É uma honra e sempre para mim um grande privilégio quando sou convidada para falar para as mulheres. Tenho um ministério já com as mulheres há um bom tempo, acho que mais de 25 anos por aí. Já eu conto a minha idade para você entender tudo. Então eu quero falar a respeito do tema que foi colocado ao meu coração e fazer realmente um link com a minha vida, de como o Senhor cuidou da minha estima. Todas nós que nascemos neste mundo de pecado, nascemos debaixo dessa maldição por causa da queda do Éden, e só pelo poder de Jesus Cristo que nós somos transformadas. Mas em estando neste mundo que é posto no maligno, nós sofremos muitos ataques. E se nós fôssemos ouvir as histórias, nós poderíamos ouvir histórias de mães que rejeitaram no ventre, de pessoas que foram afrontadas por parentes, alguém que humilhou na escola, alguém que humilhou no serviço, e tantas histórias que poderiam ali trazer realmente uma marca muito grande na nossa vida. Então,
eu fui entendendo que crescendo na autoestima, que foi exatamente aquilo que foi sugerido, vocês voltando deste encontro, ou aquelas que não tiveram este encontro também vão ser bastante edificadas. O propósito do meu coração é realmente que nesta noite, através de tudo que o Senhor fez na minha vida, trabalhando comigo, me dando a oportunidade de crescer em Jesus Cristo, na experiência, eu tenho certeza que vocês serão curadas em nome de Jesus, amém? Então eu quero apresentar para vocês a minha família, rapidamente. Sou casada com o pastor Alfredo há 32 anos, um homem que ficou viúvo depois de 1 ano e 7 meses de casado. Sou esposa de Assis, a Neise Carrijo, não sei se alguém conhece essa história, neta do reverendo Azor. Ela veio a falecer com 1 ano e 7 meses de casada, e eu me casei depois de 1 ano, porque sou prima, não apareceu nada? Apareceu. Sou prima desse moço, minha sogra é minha prima, não dá problema nenhum, porque quando a gente é primo, a gente fala o que quer, né? Não tem problema. E ele é meu primo de 2º grau. Crescemos juntos, em toda a nossa infância juntos, todo lugar que ele ia, a gente brincou muito, mas nunca houve um sentimento diferente no meu coração por ele. Mas no dia em que ele veio a ficar viúvo, eu acabei então, eu vou falar, não chegou ainda na minha família. Eu senti uma coisa por ele, muito forte. Foi depois que ele ficou viúvo, eu estava lá no velório, inclusive o pastor Valcir estava lá também. E falou, realmente foi um impacto na vida dele, como foi um impacto na minha vida também. E ali então começou uma história de amor que começou a surgir a partir deste tempo. E aí nós estamos então completando agora em julho 32 anos de casados. Temos um ministério único, porque ele é pastor de uma única igreja. Ele já está há 34 anos no ministério, pastor de uma só igreja, nunca saiu. Então é um rebanho muito conhecido, é um rebanho muito próximo de nós, né? Porque eu acabei sendo inserida nesse rebanho há 32 anos já. E o Senhor começou a fazer coisas na minha vida que eu jamais imaginava que Ele fosse fazer. Tivemos filhos, a Joyce Raquel é a minha filha mais velha, fez 30 anos. E tem a Elis com 5 anos, o Benjamin com 3 aninhos, que acabou de completar, e o Rodrigo, que é um presbítero da igreja. A minha segunda filha é a Rebeca, casada com o Fernando, que agora teve esta Maria Fernanda. A segunda, pode mostrar outra foto da loirinha. Já estou fervendo. Maria Fernanda. Então vocês estão vendo aí a minha terceira neta. E agora o Eliseu, meu filho mais novo, também casado há 3 anos com a Juliana. O Eliseu é pastor. A Juliana também tem um chamado muito lindo pastoral. E agora nós acabamos de receber este presente aí, que fez 1 mês, que é o Isaac. Então eu sou uma vovó de 4 netos. E estou com 56 anos de idade. E tenho este grande privilégio de ter uma família muito linda. Uma pessoa realmente que tem recebido da parte de Deus lições e ensinamentos tremendos que o Senhor me deu. E eu sei que Ele foi cuidando da minha estima. Porque a nossa estima, a tendência do inimigo é fazer com que ela seja baixa, com que a gente se sinta desvalorizada, com que a gente se sinta incapaz. Então, se vocês conhecessem a minha história, vocês poderiam saber que jamais eu falaria em público, porque era muito tímida, tinha pavor de falar em público. E não havia nenhuma facilidade na minha vida, tanto é que quando eu casei eu só falava, Senhor, a única coisa que eu quero é pelo menos conseguir dar uma aula na escola dominical. Sou esposa de pastor, eu tenho que ajudar meu marido, né? Mas o Senhor fez um rebuliço na minha vida. Ele me deu ministério de libertação, ministério de cura, ministério de casais, ministério de mulheres, ministério de louvor. Só, querem mais alguma coisa? Se tiver mais alguma coisa é mistério, né? Porque o Senhor começou a fazer uma revolução na minha vida. Uma revolução extraordinária, que realmente impactou a minha vida, transformou. E eu comecei a pensar, então, como que a gente pode crescer e continuar crescendo na autoestima e não permitir que as histórias nos enterrem. Porque nós temos sempre 2 opções por cada situação que a gente passa. Ou a gente vai dar graças a Deus por tudo, ou a gente vai alimentar a dor e a tristeza e vamos ser machucadas, vamos ficar enfermas e muitas coisas vão transcorrer por causa dessa situação que a gente não resolve. O Senhor começou a me ensinar a resolver as situações difíceis
e começou a ministrar na minha vida e começou a ensinar em cada parte do ministério que ele foi me dando, ele me deu uma experiência. Então eu quero hoje compartilhar com vocês a respeito dessas experiências, para que realmente vocês possam usufruir dessa experiência, porque ela é totalmente bíblica, é totalmente ensinamentos profundos que o Senhor me trouxe e que trouxeram realmente grande bênção para a minha vida, grande crescimento e autoridade para o ministério. Tenho um casamento de 32 anos, nós nunca brigamos, nós nos damos muito bem. Nossos filhos são extremamente ministros, envolvidos com a igreja. Os 6 pregam de uma forma linda, sou ministrada por eles. Hoje eu sou alimentada pelos meus filhos, é extraordinário. E eu acho que é a maior bênção para as nossas vidas. E foi uma das coisas que nós falamos para o Senhor. A única maneira do nosso ministério ser testificado é se eu e a minha casa servir ao Senhor. Sempre nós clamamos isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos sido realmente essa casa de sacerdotes que servem ao Senhor, todos envolvidos com a vida da igreja e são profundamente úteis para o Senhor. Então aqueles filhos que a gente cresce, que o Senhor nos dá e a gente devolve para eles, né? Porque os filhos são herança do Senhor, não é herança nossa. Ele dá para você o privilégio de ser trabalhada, dá o privilégio para moldar você, para alterar a sua vida e trazer um crescimento através da criação dos filhos, mas você está criando para Ele, porque um dia nós vamos lançar como setas e eles vão continuar no caminho que eles viram nós andarmos. Então é maravilhoso essa recompensa. Então eu quero falar com vocês a respeito deste tema, o aperfeiçoamento através da dor. Porque a gente quer o aperfeiçoamento e a gente quer realmente as bênçãos de Deus, e a tendência nossa sempre é querer as experiências do Senhor sem sofrer. Quem que gosta de sofrer? Nem vou pedir para levantar a mão, porque ninguém gosta. Mas como Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como eu venci, vocês vão vencer também. E a única maneira de sermos aperfeiçoados é realmente quando as lutas vêm sobre nós, porque é nas lutas que nós conhecemos o Senhor, sim ou não? Não é nas lutas que a gente corre ajoelhar, não é nas lutas que a gente corre pedir, Deus me ajuda, me ensina, a gente pede para as pessoas, geralmente nas lutas. Quando está tudo bem, nós continuamos a vida, mas nas lutas, então nós chegamos à presença de Deus. Por isso, se uma pessoa está do seu lado, nossa, não tenho nenhum problema, minha vida vai bem, desconfie, tem alguma coisa errada, porque no mundo a gente passa por aflição e o Senhor só nos ensina através das lutas, através da dor. Porque nós vamos aprendendo a lidar com a dor, que é inerente a todas as pessoas da terra, mas para nós cristãs, temos o grande privilégio de termos a presença do Espírito Santo de Deus, do poder do nome de Jesus e da sua palavra, que nos faz vencer todas as coisas. Por isso somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então o Senhor começou a ministrar ao meu coração e trabalhar na minha vida a respeito disso, e Ele quer curar as nossas vidas, e Ele quer que a gente seja realmente um odre cheio do óleo e do poder de Deus para curar outras pessoas. Nós devemos ter sempre o vinho para curar as feridas, sempre o óleo do Espírito para ajudar as pessoas. Isso é uma maneira do Senhor agir na terra, é através da experiência que nós temos, e nós nos enchemos mais do Espírito de Deus quando nós nos doamos mais. Então, o Senhor me chamou para esse ministério, e a gente pode observar que a palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo nos deu uma ordem: curai enfermos, em Mateus 10:8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus deixou bem claro que o Evangelho não é comércio, o Evangelho não é barganha, o Evangelho não se dá nada em troca. O Evangelho é Jesus Cristo morreu na cruz por todas as pessoas, foi morto e ressuscitou e está vivo. E este poder que opera nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que recebemos para nós, nós vamos então oferecer para as pessoas. Mas sabe a coisa mais interessante? É que o Senhor sempre nos usa aonde a gente teve uma dificuldade, aonde a gente passou por uma dor. Então, estas dores nos aperfeiçoam porque elas nos capacitam a sermos pessoas úteis. E a baixa autoestima é quando a gente não se sente útil. A coisa mais triste é ser uma árvore que não produz fruto.
A coisa mais triste é viver essa vida, acordar, arrumar a casa, fazer almoço, os seus afazeres, e depois dormir, e depois acordar e começar de novo a vida, e essa vida louca de trabalho, de serviço, de casa, de filhos, de tantas coisas e de tantas tarefas, e a gente não ver efetivamente alguém sendo transformado, alguém sendo abençoado, porque a gente nem tem tempo para essas pessoas. E isto é a maior frustração do cristão, porque o Senhor disse que nós temos uma missão. E a nossa missão é essa, estarmos oferecendo a cura, porque nós já somos curadas. Nós já somos curadas, nós não corremos atrás das bênçãos, porque em Cristo Jesus já fomos abençoadas com toda sorte de bênção nas regiões celestes, como diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aleluia! Todas as bênçãos são nossas. Elas já são nossas, é nossa herança. Então, nós devemos cumprir esta ordem, porque é isto que vai trazer alegria no nosso coração. É isto que vai fazer com que a nossa estima esteja sempre crescendo. Porque a coisa mais deliciosa é quando o Senhor te usa para ser um instrumento nas mãos dele para abençoar alguém. É a coisa mais deliciosa do mundo. Por isso, nós devemos estar nos envolvendo com a igreja, nos envolvendo com a dinâmica da fé, porque é isso que o Senhor tem para nós, amém? Então, nós sermos aperfeiçoadas pela dor, nós vamos ver realmente que o aperfeiçoamento, se a gente for ver no dicionário, ele tem um significado. E o significado do dicionário é que é uma execução ou acabamento completo. Isso representa perfeição no dicionário. Qualidade daquilo que é perfeito, primor, mestria e requinte, bondade, beleza ou excelência em grau elevado. Mas a Bíblia fala de uma forma muito mais bonita. O significado de perfeito na Bíblia é completo. O significado de perfeito e aperfeiçoado é total, inteiro, são, saudável. Então é isso que Jesus veio fazer. Veio curar as nossas feridas, veio curar as nossas enfermidades, veio arrancar de nós o pecado original, veio arrancar o inferno, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Ele nos tirou de um império onde nós éramos escravas do pecado. Mas a Bíblia diz que depois que nós passamos para o reino de Deus, o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei do pecado. Então o aperfeiçoamento é quando nós compreendemos este poder totalmente nas mãos de Deus, totalmente dominada pelo Senhor, totalmente envolvida com a palavra e vivendo numa vida saudável, uma vida com saúde, porque é isso que o Senhor quer para a sua igreja. Ele veio para nos curar. Ele veio para restaurar as nossas emoções, curar as nossas feridas. Jesus veio para fazer tudo isso, e isso já está consumado na cruz do Calvário. Já está liberado sobre as nossas vidas. É só tomarmos posse dessas bênçãos. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, para que o diabo não roube de nós a capacidade de continuarmos crendo na palavra de Deus, de continuarmos crendo naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel e Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Bendito seja o nome do Senhor. Então o propósito do inimigo é nos arrancar disso. É nos colocar como pessoas inválidas, como pessoas que não têm valor, e que eu não faço nada, eu não tenho nenhum valor, não tenho nenhuma utilidade. É mentira das trevas, porque nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Imagem e semelhança, e nós temos agora o poder do Espírito Santo de Deus, que nos restaurou e nos colocou de volta no Éden, aonde nós poderemos viver esta perfeita harmonia com Deus, perfeita harmonia com a gente mesma, com nós mesmas, e a perfeita harmonia com o próximo. Isso que significa a cruz: harmonia com Deus e harmonia com o próximo. É isso que Jesus veio fazer. Este foi o sacrifício, para que haja perfeita harmonia nas pessoas que se deixaram ser aperfeiçoadas, ainda que pela dor, ainda que pelos sofrimentos. E isso traz para a gente uma grande bênção para os nossos corações. A palavra de Deus fala um versículo que eu sou apaixonada por ele, e ele diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Não é demais? O que o Senhor quer é que a tua luz brilhe mais e mais, que a sua caminhada brilhe mais e mais, até chegar o dia perfeito, que é quando nós estivermos diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas nós estamos num caminho de fé em fé, de glória em glória. Não é um dia para frente e 2 dias para trás. Não, é só para frente. Nosso destino é o céu. Nós estamos aqui de passagem e nós precisamos alcançar esses degraus para alcançarmos realmente a maturidade cristã. E a maturidade cristã, ela vem só pela experiência. Não tem jeito, não tem outro caminho. E é através disso que o Senhor traz realmente este entendimento para o nosso coração. Então, vereda é trajetória, é o caminho, é aonde nós vamos andar, é o modo que nós vamos viver. Nós estamos viajantes e nós estamos aqui colocando o caminho. Veja bem que eu pus ali na figura uma pessoa puxando a estrada. Por quê? Porque nós construímos o caminho que nós vamos andar pelas nossas escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas. Nós somos resultado dos nossos pensamentos. Nós somos resultado das decisões que nós tomamos. Por isso nós precisamos fazer tudo diante do Senhor, para deixarmos realmente um caminho para que outros possam seguir os nossos passos. Um caminho para que outras pessoas possam nos imitar, como o apóstolo Paulo disse de uma forma tão linda: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode olhar para a minha vida, porque eu imito a Cristo. Eu olho para Jesus e eu reflito a Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos realmente no nosso coração, esse entendimento. Então a coisa mais linda para os nossos corações é sabermos que o Senhor tem este significado para as nossas vidas. De termos realmente uma vereda, e a vereda do justo, a vereda daquele que decide sempre conforme a palavra de Deus. Sempre será feliz, abençoado e vai deixar um rastro extraordinário sobre a sua vida. Então, nós vamos vendo que o próprio Jesus Cristo, quando ele caminhou aqui, ele caminhou, e tudo que aconteceu na vida de Jesus foi porque ele tomou uma decisão: ser obediente ao Pai. A única coisa que Deus requer de nós é obediência. E a obediência de Jesus, ela foi extrema. A palavra de Deus diz que ele foi obediente, ele, Jesus, Hebreus 5, 7 a 9, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que... Como é que está escrito aí? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha que coisa linda. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, que coisa extraordinária. Nós sabemos que quando nós nos aplicamos à obediência e cumprirmos o nosso papel dentro do propósito de Deus, algo extraordinário acontece. Quando nós resolvemos obedecer ao Senhor, o Senhor nos coloca no caminho da sabedoria. Quando nós decidimos fazer conforme a palavra, como mulheres, como mães, como pessoas que estão aí no meio secular trabalhando, o nosso papel cristão, de dignidade, de verdade, a nossa forma de falar, de agir, a nossa bondade, a graça que Jesus colocou em nós, a forma como nós lidamos com o nosso marido, com respeito, com os nossos filhos, com amor, como nós edificamos a nossa casa e colocamos todo mundo para cima, exaltamos e ajudamos os queridos de casa, a maneira como o Senhor estabeleceu nós mulheres andarmos em submissão sobre a missão do nosso marido, se ele é um cristão. Então, quando nós cumprimos isso, algo extraordinário o Senhor derrama sobre nós. E nós vemos isso lá em Provérbios 4, de 11 a 13. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Entendeu? A nossa vida
é reter a verdade de Deus. E quando nós retemos, quando nós guardamos, quando nós temos isso no nosso coração, a Bíblia diz que nós não vamos embaraçar os nossos passos. Isso quer dizer que nós não vamos entrar em ciladas. Isso quer dizer que nós não seremos confundidas, que os nossos passos não terão tropeço, ainda que a gente corra. O Senhor diz que esta bênção é para nós. Então, queridas, o Senhor quer que nós tenhamos esse entendimento a respeito da sua palavra, do poder que ela tem, do privilégio que nós temos de vivermos uma vida abundante. Porque o diabo vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e a deu para dar em abundância. Vida abundante é ter realmente a plenitude da presença de Deus em todas as situações. Vida abundante não é, muitas vezes, como as pessoas pensam, a riqueza, o poder, os bens, as conquistas. Vida abundante é, ainda que alguma coisa esteja faltando, o Senhor está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então, a vida abundante é essa certeza de que nós estamos vivendo aqui para uma missão. A igreja de Jesus está em missão, porque Deus está em missão, e a missão de Deus é resgatar a humanidade para si, e Ele confiou esta missão a nós, a igreja, para levarmos outras pessoas a serem resgatadas e conhecerem realmente este evangelho da bondade e da graça de Jesus. Então, quando o Senhor vai tratando das nossas vidas, Ele vai tratando em detalhes. E eu quero falar um pouquinho então da minha vida. Eu, com 7 anos de idade, eu sempre fui atleta, jogadora de basquete, handebol, futebol e corrida. Sempre pratico esporte. Eu ando hoje 20 quilômetros com meu marido. Todos os dias nós caminhamos. Então nós temos assim um entendimento muito grande a respeito do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, da nossa alimentação e da saúde. Porque um corpo doente não pode servir a Deus, mas um saudável, né, tem mais facilidade de correr e andar. Não que o doente não possa, porque muitas pessoas servem a Jesus também. Mas como é melhor a gente ter uma condição física, então nós cuidamos muito do nosso físico. Quando eu era pequenininha, de 7 anos, eu fui participar então de um campeonato, porque eu corria que nem um serelepe, ninguém me pegava. Mas corria numa velocidade, e lógico que a escola notou essa capacidade minha de correr e me enfiou então no campeonato das escolas. Lá vai eu para esse campeonato da escola. Então o que eles falaram? A hora que deu o sinal, pá, você sai correndo. Não deu outra. Corri, mas todo mundo muito longe de mim. E eu correndo. E quando cheguei naquela fita, parei. Foi muito difícil brecar. Porque eu estava numa velocidade, mas eu não sabia que tinha que arrebentar a fita. Não conhecia a regra. E eu perdi a corrida. Porque eu não arrebentei aquela fita naquela ocasião. Não me ensinaram. Então, o que acontece? Nós temos uma vereda, nós temos uma caminhada, nós temos tantas coisas para realizar, mas se nós não soubermos as regras, ou se nós não obedecermos as regras, nós não vamos usufruir dos benefícios. Tem muita gente que quer a bênção de Deus sem bênção. Amém? É lógico que às vezes a gente precisa de oração por causa de alguma enfermidade, mas no geral é essa a ideia que o Senhor tem para os nossos corações. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, que são os atletas aqui da terra. Nós, porém, incorruptível. A coroa que nós estamos buscando é uma coroa incorruptível. Então nós devemos nos esmerar como atletas, como pessoas que vão se capacitar. E o nosso exercício é conhecer a palavra. O nosso exercício é prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o exercício da igreja, de amar o próximo, estender a mão, mas conhecer a palavra, conhecer o poder, saber que o inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. E a igreja é vitoriosa. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja ataca o inferno. O inferno não pode atacar a igreja, porque nós é que atacamos o diabo. Então nós estamos aqui para fazer tudo o contrário que o diabo quer. E é isso que o Senhor quer que a gente esteja fazendo, mas só capacitados na palavra.
Só capacitados no conhecimento do Senhor que nós vamos alcançar esta bênção. 1 Timóteo 2,5 diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Bem, por que o Senhor está escrevendo isso? Porque nós vamos ser coroados. O Senhor quer que nós sejamos coroados. O Senhor quer que nós recebamos a coroa da vida. Mas o que nós precisamos fazer? Lutar segundo as normas. Não lutar segundo as formas. Tem muita forma no mundo. Tem muita gente inventando um monte de coisa, mesmo na igreja. Mas o Senhor diz que existem normas. E as normas são os princípios que o Senhor estabeleceu. Eu pus uma foto aí só para vocês verem essa faixa. Hoje não tem mais, né? Hoje é tudo tão cronometrado, tudo com laser, né? Mas essa faixinha aí que não essa, né, de Boston, porque eu não cheguei lá. Mas, eu fui entendendo que Deus estava forjando o meu coração. Eu compreendi depois na minha caminhada, que Deus estava querendo realmente que eu entendesse que não adianta trabalhar muito para Deus se não trabalhar certo. Não adianta se esforçar e se matar se eu não estiver fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Por isso nós temos que buscar a vontade de Deus. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável e está registrado na palavra. Tudo que Deus falou está na sua palavra. Então, aquele dia foi muito sofrido, porque eu chorei muito, mas você está aqui nesta noite, mas se você tem se encontrado desanimada, com algum sofrimento, com a estima baixa, eu digo para você, não desista da vida e não pare de lutar. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, não desista da vida e não pare de lutar. O prêmio virá. Amém? É uma coroa que o Senhor tem para cada uma de nós, que Ele vai dar, porque nós vamos lutar da maneira certa, como Ele espera que a gente lute. Amém? A palavra de Deus lá em Apocalipse diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso quer dizer ser fiel todos os dias, fiel aos princípios, fiel à palavra, fiel àquilo que o Senhor espera de nós, porque nós representamos a Jesus Cristo, nós carregamos Jesus e nós somos a resposta para o mundo. Ser fiel a este chamado, ser fiel a esta missão. Não se preocupe com você, porque enquanto tua bota está molhando, eu estou cuidando de você. Não se preocupe com isso. Eu sou Deus que cuido e que zelo pela tua vida. E estou atento a todas as coisas e até as coisas que você nem pensou. Porque infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, é o que o Senhor tem preparado, é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito mais do que nós pensamos. Amém? Então, é maravilhoso você olhar para a sua vida e falar: meu Deus, eu vivo muito mais, eu nunca sonhei em viver isso, nunca sonhei em ter isso, eu nunca imaginei. Eu posso dizer já, nesses 32 anos, com a minha vida de casada, com a igreja, com o ministério, com meus filhos e netos agora, nunca imaginei que o Senhor iria fazer isso na minha vida. Nada se compara ao que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu trabalhava na VASP, gostava demais de trabalhar na companhia aérea, e o meu sonho era fazer realmente carreira. Eu estava fazendo faculdade de turismo, mas o que o Senhor me deu não se compara ao que a VASP ou qualquer companhia aérea podia me dar e providenciar para a minha vida. Nada se compara, porque é infinitamente mais o que o Senhor tem para nós, amém? Então há uma coroa aguardando você. O Senhor quer colocar na sua cabeça essa coroa, por causa do teu esforço, por causa do teu trabalho, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele anota e Ele está com tudo registrado. Então vale a pena servir esse Deus, e é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, esse foi um episódio da minha vida. Segundo episódio da minha vida que o Senhor estava me forjando para o serviço, foi realmente algo que está relacionado aí a um cavalo. E eu pus essa figura, porque meu pai conta uma história de que na fazenda dele, ou no sítio onde eles moravam, existia um cavalo que se chamava Turdilho. Tudo que ia fazer, põe no Turdilho. O Turdilho chegava suado, tinha que levar comida para os irmãos, põe no Turdilho.
Turdilho suado ia lá de volta e pegava as coisas. Ia fazer um carregamento na carrocinha, chama o Turdilho, pega o Turdilho, Turdilho. Então esse Turdilho era aquele que servia o tempo todo a família do meu pai. Adivinha qual foi o meu apelido? Turdilho. Eu chegava numa casa, vai na farmácia. Eu chegava numa prima, vai no mercado para mim. Eu chegava no lugar, dá para você comprar esse negócio? Dá para você fazer isso? Pega esse negócio. E eu não tinha problema de servir. Eu não tinha problema de fazer o bem para as pessoas. Minhas primas viram essa disposição. Meu pai já me achava um turdilho, porque eu já servia todo mundo em casa. Ele deitava no sofá, eu corria lá em cima, já pegava um travesseiro, um cobertor. Ele não acreditava, eu acho que ele nem ia deitar, mas ele ficava deitado ali um pouquinho, só pelo meu esforço. Porque eu queria que ele dormisse confortável. Então eu tinha essa coisa de ver o bem, que desejar o bem para o próximo. Eu nem imaginava que o Senhor estava forjando meu coração para ser pastora. Porque pastor tem que desejar o amor do próximo, né? E se dedicar. E o nosso prazer é ver as pessoas bem. O nosso prazer é ver uma pessoa curada. É ver uma pessoa que chegou triste e sair realmente feliz. Ver uma pessoa com depressão e sair totalmente liberta. Então, todas essas coisas eu experimentei. Então, tudo isso são ensinamentos que nós vamos vendo que estão intimamente ligados a Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus em Marcos 10, 48 fala exatamente sobre isso. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que coisa extraordinária. Eu nem imaginava que o Senhor estava me forjando para esse entendimento e para compreender realmente o grande significado daquilo que tem a palavra de Deus, daquilo que Jesus veio fazer e daquilo que Ele espera que a gente repita. Então isso traz uma quebra de paradigma na nossa mente, porque a igreja por muitos anos, ela parece que foi instituída para ter aquelas duas irmãs, me dá. Ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Eu estou precisando de oração. Eu estou precisando de oração. Vocês conhecem aquela história já ouviram falar de uma irmã que pediu oração todo o culto? Alguém já ouviu? Então tá, vou contar porque a maioria acho que não ouviu. Uma irmã muito fraquinha. Acabava o culto, ela vinha pedir para o pastor. Pastor, por favor, o senhor pode orar por mim? Eu sou tão fraquinha, eu preciso de oração. Ele orava domingo após domingo, ano após ano. E o pastor sabia que ia terminar o culto e a irmã fraquinha ia chegar, pedir oração. E com toda a disposição ele orava por essa irmã. Aconteceu que um dia uma pessoa ficou possessa por um espírito maligno. E aquele pastor não pôde dar atenção para aquela irmã, mas foi ali atender a pessoa que estava possessa por um espírito maligno. E quando o pastor disse, sai demônio dessa vida agora em nome de Jesus. Aí o demônio falou, eu vou sair daqui, mas eu vou na pessoa mais fraquinha dessa igreja. A irmã falou, em mim não. Ficou fortinha na hora. Então, esse negócio de ser fraquinha é porque a gente não toma posse do poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe que quando a gente anda, os demônios têm que sair da nossa presença, porque nós carregamos o sangue de Jesus, nós temos a marca, o nome de Jesus, e eles têm que vazar. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter uma consciência de que há poder no nome de Jesus. Há poder naquela cruz maravilhosa. E o Senhor quer realmente ensinar aos nossos corações que nós podemos vencer todas as coisas por este poder. Amém? Aí eu me casei, então tive a primeira filha, Joyce Raquel. E a primeira esposa do pastor morreu de aneurisma. E eu acompanhava ela, quando casada, estava sempre sabendo que ela tinha muitas dores de cabeça. E quando eu tive a Joyce, comecei a ter muitas dores de cabeça. Falei, vou morrer também. Eu vou ser a próxima. E comecei a alimentar meu coração que a Neis morreu de dor de cabeça, eu também vou morrer. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu vou morrer, e já senti os sintomas da morte. Porque sentia minha mão formigando, e mal-estar, aquela coisa, eu vou morrer. Até que eu comecei a entrar num período de depressão. Eu não cheguei a uma depressão profunda, mas eu entrei numa depressão. E eu comecei a sentir o que é depressão. Depressão é você estar lotada de gente em volta e você se sentir sozinha.
Falei, meu Deus, o que é isso? Eu sou uma cristã. Meu Deus, que angústia é essa no meu coração? E eu não tinha percebido que eu havia aberto uma brecha para o diabo, a porta do medo. Fiquei com medo de morrer. E aí, nesse medo, o diabo veio e plantou e começou a semear no meu coração essa depressão. E aí o Senhor me levantou uma pessoa para me ajudar. E aí ela me deu o poder da palavra de Deus. O Senhor queria forjar o meu coração. Está escrito. Não foi, sai daqui, capeta, vai, não enche o saco, não. Está escrito. Nem só de pão, está escrito. Só o Senhor teu Deus adorará, está escrito. Então é isto que tem que estar no nosso coração, porque o que está escrito é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a vida de Deus em nós. Então foi a palavra de Deus que me curou, e o versículo que me curou foi Provérbios 1:33. Provérbios 1:33. Todas as vezes que eu vou dar atendimento, porque por causa deste período que eu passei de depressão, muitas mulheres foram curadas de depressão. Muitas mulheres, pessoas que chegaram no meu gabinete com 20 anos de depressão, saíram totalmente curadas. 5 anos, 10 anos, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu falei, olha o que está escrito, a cura para a depressão está aqui. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Foi quando eu me levantei contra Satanás e disse, eu dou ouvidos ao Senhor. E o que Ele diz para mim é que eu vou habitar segura nesta terra. Que não vou perder a minha tranquilidade, não vou perder a minha paz. Não vou ter medo do mal e nem medo da morte, porque eu não vou morrer. O cristão não morre, ele passa da morte para a vida. Satanás, é você que está condenado, eu não estou. E é isso que trouxe vida para o meu coração. Quem der ouvidos ao Senhor vai ficar livre da depressão, porque depressão é quando nós não confiamos que o Senhor está no controle e comanda todas as coisas. A não ser que haja uma depressão de hormonal, de congênita, de coisas da enfermidade da pessoa, por carência e falta de alguns elementos no seu corpo, pode ser que isso aconteça. Mas o cristão que tem uma saúde boa e entra em depressão é porque não cuidou disso. Cuide disso. Cuide, há poder na palavra de Deus. E eu também dizia esse versículo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Coração puro é acreditar na palavra como ela é, sem rodeios, aquilo que Ele diz que é. E sem temor do mal é não permitir que o inimigo coloque medos e temores no nosso coração. Então são coisas que nós vamos aprendendo na nossa vida, coisas extraordinárias. Passando então um tempinho, depois do nascimento da Joyce Raquel, ela estava com 2 aninhos, 3 aninhos, e a Rebeca estava com 1 aninho. Eu estava com a Rebeca no colo, dando atendimento para um médico, na sala junto com o pastor. Dali a pouco a Joyce Raquel entra engasgada com uma bala soft. Lembra daquela bala soft redondinha, que muitas crianças sofreram, algumas até morreram? Ela chegou com aquela bala engasgada, a gente não sabia. Aí ela chegou desesperada, meu marido começou a bater, o médico começou a bater nas costas dela, fizeram todos os procedimentos que poderiam ser feitos. E aí o médico viu que não conseguia tirar aquela bala que estava enroscada. Ela já estava desfalecida, já estava com seus bracinhos largados. E o médico falou 1 minuto para chegar no hospital, 3 minutos para chegar no hospital. Se não fizer traqueostomia, ela vai morrer, porque nós não conseguimos tirar essa bala. Irmãos, eu não tinha nada para fazer a não ser clamar por algo que é muito poderoso, o sangue de Jesus Cristo. Meu marido falou que ele ouvia o sangue de Jesus, ele desceu, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, o teu sangue poderoso pode arrancar esta bala, Senhor, livra a Joyce Raquel da morte, o sangue de Jesus tem poder, não permita que ela chegue no hospital, não permita que ela faça essa traqueostomia, então, o sangue de Jesus tem poder. Meu marido desceu, foi quando eles estavam fazendo a curva na esquina de casa. Ele conseguiu empurrar a bala e o sangue de Jesus livrou a Joyce Raquel da morte. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A dor que foi aperfeiçoando o meu coração para eu não me entregar a nenhuma tristeza e nenhuma preocupação, porque a vida está no poder do Senhor.
Ele que domina todas as coisas. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqueles que sofreram pelo Evangelho, o Apocalipse está dizendo, mas a conotação é para o poder do sangue de Jesus Cristo. Mas o Senhor queria me ensinar também que Ele ia me usar no ministério de louvor. E eu nem sabia que Ele ia me usar. E eu tocava então, quando a Neise morreu, uma instrumentista, nossa, violenta, que ganhou prêmios nos Estados Unidos. E eu não tinha nem terminado ainda meu estudo do piano. E eu comecei então a ajudar a igreja com o instrumento do piano. Não tinha nem ideia que o Senhor queria me ensinar a respeito do louvor, do poder do louvor. E como o louvor tem uma importância tão grande na vida da gente. Bom, e acontece que a Rebeca, minha filha, segunda filha, teve um ataque de bronquite quando criança, vários ataques, foi internada muitas vezes, sempre a gente passava por dificuldades, mas nós começamos a usar esta arma de guerra que é o louvor. A água está perdendo água do corpo, ela vai morrer. E nós fomos então, neste período de tratamento com a Rebeca, nós aprendemos então o louvor. E o louvor, queridos, não é louvar pela situação. Em tudo dar graças é para que o poder de Deus venha sobre aquela situação. Nós não damos graças por essa situação, damos graças por aquilo que Ele é. Ele é poderoso, e quando nós louvamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, a glória do Senhor se manifesta, e nós vemos então a grande manifestação de cura. Esse em tudo dar graças é isso, é deixar Deus agir naquela situação que não é tão engraçada, que às vezes até é difícil. E a gente cantava uma musiquinha com ela. Quantas vezes ela em crise, começamos, aleluia, 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 Rebeca já sarou. Aleluia, 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 Rebeca já sarou. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. A Rebeca já sarou. E a gente ficava cantando, e aquela respiração que estava assim, ficava assim. E parava completamente a crise de bronquite. Falei, meu Deus. A ponto dela chegar para a gente, que quando ela começava a sentir a crise, ela... Papai, canta aquela musiquinha. Vamos cantar a musiquinha, porque o louvor liberta. Hoje ela é uma dançarina que adora ao Senhor através da dança. Coisa maravilhosa, o Senhor também a capacitou. Os Salmos 14, 146, de 1 a 3. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipe, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Louva minha alma ao Senhor. Que extraordinário os ensinamentos que o Senhor traz para as nossas vidas. Então o Senhor me ensinou coisas extraordinárias através do louvor. E com Eliseu foi uma enfermidade também muito grande, aquela enfermidade que eu não sabia o que era, aquela crise aguda de febrão, muito alto, e a gente não conseguia discernir. Tinha um médico em casa, mas eu estava ali com ele orando, clamando pela sua cura. Foi quando o Espírito Santo de Deus me encheu e eu comecei a orar em línguas. Coisa extraordinária, a experiência de orar em línguas, desse batismo extraordinário que mudou completamente a minha vida. Foi a partir deste tempo que o Senhor começou a me usar em cada uma das funções que Ele queria que eu fosse usada. Então é extraordinário, a minha vida saltou, a minha experiência mudou completamente. O Senhor começou a mover a minha vida, eu comecei então a ser aperfeiçoada. Porque todas nós falhamos, todas nós temos erros, somos chatinhas, complicadas, nervosas. Tudo isso é inerente, está dentro de nós. Mas o Espírito de Deus nos aperfeiçoa. E quando eu fui cheia do Espírito Santo, o Senhor começou a mudar a minha vida.
Eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeita, não estou aqui para dizer que tudo é maravilhoso, mas eu quero dizer que se eu cheguei até aqui com todo este rastro de bênção, de testemunho de uma igreja linda, de um testemunho de uma família linda, de um testemunho real, de um casamento feliz, é porque nós fizemos uma única coisa, resolvemos obedecer a palavra de Deus, glorificar a Jesus em tudo e para a glória e honra do Senhor dizer, é possível ter uma vida maravilhosa. É possível ser feliz no casamento. É possível ser feliz com seus filhos. É possível ver a transformação de quem quer que seja, que esteja passando por qualquer dificuldade. Há poder no nome de Jesus. E nesse tempo que nós estamos aqui encerrando, eu gostaria que você refletisse a respeito das experiências que você tem passado e que você passou. Penso que você já deve ter aí uma coleção de experiências. Qual dessas experiências você agasalhou e machucou você? Qual dessas experiências você saltou para um degrau melhor? Então, o que eu quero falar é o que você tem feito com a sua dor. E eu vim falar aqui hoje para você que a sua dor pode ser um grande instrumento de transformação na sua vida e na sua existência. E Jesus quer curar o seu coração. Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer realmente que você tenha uma caminhada tão linda que as pessoas possam seguir este rastro de bondade, como diz os Salmos 23, versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós vamos andando e a bondade e a misericórdia sempre está conosco, sempre está no nosso coração. A bondade, a misericórdia de realmente desejarmos ajudar as pessoas. Então, queridos, o Senhor traz para o nosso coração esse entendimento desta bondade, deste caminho que a gente vai deixar. Qual que é o legado que você está deixando para a próxima geração? Nós não vamos ficar aqui para sempre, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E se nós inculcarmos a palavra de Deus na mente dos nossos filhos, inculcarmos a palavra de Deus nas nossas mentes, na mente daqueles que estão próximos de nós, nós vamos viver uma vida linda e esta palavra nunca vai se perder, porque ela permanece para sempre. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja realmente seguindo a sua vida. E o Senhor está dizendo em Provérbios 22, 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não permita que aquilo que foi ensinado no passado seja mudado no presente. Não permita que o mundo venha te engolir com essas novidades, com essas coisas que eles querem enfiar para dentro das nossas famílias. A não família, casamentos diferentes, essas coisas que estão modernizando, morar juntos sem se casar. São coisas do mundo, porque o Senhor não mudou. Então não remova os marcos antigos. Não tire as coisas que o Senhor estabeleceu, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós devemos deixar que preserve todas as coisas de Deus, porque Ele não mudou. Não há mudança e nem sombra de variação no Senhor. E Ele quer que nós sejamos aqueles que vamos reservar e conservar os marcos antigos. As coisas que foram estabelecidas como regra para as nossas vidas. E que a nossa vida seja essa, de cultivar esta palavra de Deus. Que a palavra de Deus permaneça nos nossos corações, na nossa história. E que cada experiência seja um crescimento para que nós possamos nos tornar úteis para as outras pessoas que vão se aproximar de nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes, se a ministra de louvor puder nos acompanhar aqui. E eu queria só orar com vocês. Eu queria que você realmente pudesse orar ao Senhor e colocar a mão no seu coração. E se houver alguma tristeza, alguma dor que você agasalhou, alguma coisa que você não resolveu, então o Senhor espera que a gente tenha essa capacidade de perdoar, de pedir perdão, de acertar,
O Senhor não quer que você saia daqui, nesta noite, carregada, entristecida, com algum peso, mas que você se liberte, que você possa hoje lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Diga para Ele: Senhor, eu quero lançar sobre Ti a ansiedade. Eu quero, Senhor, lançar sobre Ti essas dificuldades. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu perdão. Se você quiser colocar a mão no seu coração, coloque em nome de Jesus. E enquanto nós vamos estar aqui ouvindo uma música, que o Espírito de Deus comece a curar seu coração. E realmente, cada uma de para que eu possa orar por cada uma de vocês, liberando esta graça maravilhosa, para que tudo aquilo que o Senhor tem me permitido viver, que é para a glória do Senhor, é um privilégio, é uma honra, e é uma resposta que eu dei ao Senhor. E essa resposta tua glória. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você pode ficar em pé com a mão no seu coração. Se você está precisando de algo especial, pode levantar a sua mão no seu lugar mesmo. Eu quero orar pela sua vida e clamar para que toda essa verdade do Senhor seja derramada sobre a tua história, para que você possa realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor. Pai querido, tu conheces os nossos corações e nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, clamando pela tua graça, clamando pelo teu poder, para usufruirmos, ó Deus, da tua libertação, do poder que há no sangue de Jesus, do poder que há na tua palavra, Senhor, do poder que há no teu Espírito que é derramado sobre a tua igreja. Aviva esta igreja, Senhor, aviva a tua obra nesta igreja, aviva estes corações, derrama da tua cura, derrama da tua libertação, quebra as cadeias, Senhor, quebra as correntes, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que foi tratado, o Senhor
Senhor operou poderosamente. Nós sabemos que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas, Senhor, prosperará para aquilo que o Senhor enviou e frutificará nos nossos corações. Frutifica a tua palavra nesta noite, Senhor. Frutifica a tua palavra, Senhor. Derrama do teu Espírito, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Aviva estas mulheres, aonde elas estiverem, ó Pai. Que a tua luz comece a brilhar de uma forma intensa e as pessoas sejam atraídas a ti, Jesus, por verem a tua história na vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu libero a tua bênção, Senhor, e eu clamo em nome de Jesus para que elas sejam aperfeiçoadas pelas dores que passaram e não marcadas, em nome de Jesus. Que elas se levantem como mulheres valentes nesta noite, que elas se levantem como mulheres curadas, restauradas, tomando posse daquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. É nosso direito, é nossa herança, é o poder que o Senhor liberou para nós. Nós tomamos posse desta graça, nós tomamos posse deste poder, e que seja liberado esta unção maravilhosa sobre nós. Faz dessa igreja, Senhor, um lumineiro, um luminoso, Senhor, e as pessoas sejam atraídas. Senhor, que a nossa coroa seja guardada, que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós e nos capacite em sabedoria, Senhor, em entendimento, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, termos as respostas certas, as atitudes corretas, ó Pai, que a bondade e a misericórdia seja uma marca da nossa caminhada, da nossa fala, do nosso trato, da maneira de vivermos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Libera a tua bênção, Senhor. Eu libero a tua bênção sobre essas queridas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que este poder maravilhoso do Senhor, que a unção do Espírito Santo, que a graça maravilhosa de Jesus traga muita alegria para o teu coração. Que a alegria do Senhor seja a tua força todos os dias. Que você experimente a alegria do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor possa coroar o teu coração para que você experimente a alegria. E que não haja nenhum temor nesses corações, nenhuma desconfiança, Senhor, porque nós nunca vimos um justo mendigar o pão. O Senhor é aquele que cuida de nós, que cuida dos detalhes da nossa casa e da nossa família, e nós confiamos as nossas famílias nas tuas mãos, e nós confiamos estas famílias, ó Pai, nas tuas mãos, e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Vamos orar por ela, gente. Ela vai voltar para a casa dela agora. A gente tem que agradecer, né? E pedir a Deus para que Deus leve debaixo da graça dos seus cuidados. Senhor, eu quero colocar a senhora pastora na tua presença e te pedir em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor leve ela de volta para a casa dela, Senhor, debaixo da tua graça, dos seus cuidados. Senhor, que esse motorista, Senhor, possa estar sendo abençoado pelo Senhor. As pessoas também que estiverem, Senhor, na rodovia, na estrada, guarda a vida de todos eles, Senhor. Guarda a vida da sua família, que ela possa chegar em casa, Deus, estar todo mundo lá, Senhor, da melhor maneira possível. Obrigada, Senhor, pela presença dela aqui, pela palavra que ela trouxe às nossas vidas. E eu agradeço a Deus, Senhor, por tudo que ela fez aqui, Deus, porque eu sei que tudo que ela falou, Deus, nós temos passado por esses problemas. E eu sei, Deus, que essa palavra veio de encontro ao que nós estávamos precisando mesmo. Obrigada, Deus, em nome de Jesus.
vocês, tá? Para o momento estar aqui e vamos orar, amém? Para encerrar. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada uma das nossas irmãs. Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por deixar suas famílias, Senhor, para estar aqui ouvindo a tua palavra. Senhor, que o Senhor guarde a vida de cada uma delas, Senhor. Que essa palavra que elas ouvirem essa noite, Deus, elas possam guardar no coração. Está colocando, Senhor, esse propósito diante do Senhor. E que essa palavra não volte vazia, Deus, mas que elas possam estar colocando isso em